Você já se perguntou se a vida que vive é de fato sua? E se tudo aquilo que você chama de eu for apenas uma máscara que cobre algo muito mais antigo, muito mais vasto e muito mais desconhecido? E se o sofrimento que você tenta evitar dia após dia for exatamente o que a vida está tentando usar para acordar você? Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Carl Gustav Jung. O que Jung descobriu não é reconfortante, não é uma receita para sucesso, não é motivacional, é real, cruamente real. Ele não queria que você fosse feliz, ele queria que você se tornasse inteiro. E essa é uma diferença brutal, porque ser inteiro significa olhar para aquilo que você passou a vida inteira tentando esconder, inclusive de si mesmo. Este vídeo não é sobre teoria, não é sobre psicanálise de livro, é sobre o seu desespero noturno, sobre a ansiedade que aparece sem motivo, sobre os relacionamentos que parecem sempre repetir a mesma tragédia, sobre a sensação constante de estar fora do lugar, até mesmo dentro do próprio corpo, sobre essa estranha impressão de que a vida está tentando te dizer algo, mas você não consegue entender a linguagem. Afinal, o que é a vida? Jung ousou dizer que a vida não é algo que você vive, é algo que vive você. Você não está passando por experiências. Você é a experiência que o universo está tendo de si mesmo. Talvez isso assuste, e deveria, porque depois de compreender isso, você não vai mais conseguir olhar para a sua existência da mesma forma. E talvez, só talvez, seja exatamente por isso que você está aqui. Vamos começar a descida? A vida. Essa palavra tão repetida, tão desgastada, tão mal compreendida. A maioria de nós a trata como um campo de batalha, onde precisamos vencer, conquistar, sobreviver. Mas Jung via outra coisa. Uma coisa silenciosa, precisa, quase aterrorizante. Segundo Jung, a vida é um processo psicológico com um único objetivo: tornar o inconsciente consciente. Tudo, absolutamente tudo o que lhe acontece, desde um amor não correspondido até a dor lancinante de uma perda, tem um propósito interno, um movimento secreto, um sussurro vindo das profundezas da psique que tenta, de algum modo, despertar você. Mas despertar de quê? Do transe, do torpor de viver sem saber quem é. Porque veja, você nasceu inconsciente, e isso não é uma falha, é o ponto de partida. Um recém-nascido sente, mas não sabe, reage, mas não compreende. Está vivo, mas não desperto. A consciência, essa chama tênue e vacilante, só nasce no atrito, na colisão entre o que você deseja e o que a vida lhe impõe. Jung observou empiricamente em milhares de pacientes que a vida segue um roteiro invisível. Um trauma se repete até ser visto. Uma dor insiste até ser ouvida. Uma sombra se projeta no outro até ser reconhecida em si. É como se a vida fosse um espelho cruel, mas justo, refletindo exatamente aquilo que você precisa integrar para deixar de sobreviver e começar a viver, verdadeiramente. Imagine um alcoólatra que não entende por que bebe. Para Jung, ele não está apenas fugindo. Ele está tentando, desajeitadamente, anestesiar uma dor inconsciente que grita por ser reconhecida. Ou pense naquela pessoa que vive se sabotando profissionalmente. Talvez ela carregue, enterrado na infância, um complexo de desvalor que precisa emergir. Ou aquela repetição insana de se apaixonar por quem sempre vai embora. Nada é por acaso. Tudo é linguagem do inconsciente tentando furar o verniz do ego. A pergunta não é mais: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que a vida está tentando me mostrar através disso. Para Jung, a consciência não é um dado, é uma conquista, e ela tem um preço. A dor de encarar o que você escondeu, o que foi reprimido, o que foi enterrado nos porões da alma. Ele próprio viveu isso com brutalidade. Durante o período do Livro Vermelho, Jung mergulhou em estados psíquicos que flertavam com a loucura. Teve visões, falou com entidades internas, desenhou mandalas obsessivamente. E o mais assustador, ele não fugiu. Ele aceitou o convite do abismo e descobriu que, no fundo, havia sentido. A vida então deixou de ser uma sequência de eventos aleatórios. Tornou-se um teatro sagrado
onde o inconsciente encena suas dores e desejos na esperança de que, um dia, você acorde no meio da peça e perceba: espera, isso tudo tem um padrão. Jung dizia: sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você vive sonhando com o futuro, com o sucesso, com um amor ideal. Mas talvez seja a hora de parar, respirar e perguntar: o que em mim ainda dorme? Porque enquanto você continuar ignorando as forças que vivem dentro de você, elas continuarão dirigindo sua vida. Sob o nome de destino. A vida não quer que você seja feliz, ela quer que você desperte. E isso, meu amigo, é um processo brutalmente belo. Agora tem algo que você precisa saber. Quase tudo que você ouve sobre transformação pessoal gira em torno de: você precisa querer mais, precisa se esforçar mais, precisa acreditar em si mesmo. Mas e se o problema não for esforço ou vontade, e sim a falta de um modelo claro de como mudar por dentro? Existe um processo estruturado que mostra exatamente como reprogramar padrões mentais, redefinir sua identidade e construir uma vida mais alinhada com seus valores, sem depender de picos de motivação. Ele é baseado em ciência cognitiva, psicologia prática e ensinamentos filosóficos que resistiram ao tempo. Quem aplica esse modelo relata não só mais disciplina e foco, mas uma sensação de leveza, clareza e coerência interna. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Você pode assistir agora mesmo escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você acredita que está no controle da sua vida? Acorda, faz planos, sonha, fracassa, tenta de novo. Tudo isso parece vir de você, da sua vontade, da sua identidade, certo? Errado. O que Jung descobriu e vivenciou em carne viva é que existe um conflito silencioso operando dentro de cada um de nós. Um embate quase mitológico entre duas forças, o ego e o self. O ego é aquilo que você chama de eu. Seu nome, sua história, suas opiniões, sua reputação no mundo. Ele quer ser aceito, ele quer vencer, ele quer sentir-se seguro, no controle, amado, mas o self não está interessado no seu conforto. O self é a totalidade de quem você é e de quem você ainda não sabe que é. Ele é a alma que observa, paciente, enquanto você corre atrás de aplausos. Ele é o inconsciente dizendo: isso não é suficiente. E enquanto o ego luta para preservar o que conhece, o self conspira para empurrá-lo além dos seus limites. Esse embate não é um erro, é o próprio coração da vida. Jung viu isso repetidamente. O executivo que perde tudo e, em vez de se destruir, encontra um sentido que jamais imaginou. A mulher que, após um divórcio devastador, reencontra a arte esquecida da infância. O jovem que, após uma crise de ansiedade, descobre que nunca quis aquela carreira, queria fugir da aprovação paterna. São histórias comuns, certo? Mas o que está por trás delas não é comum. É o self tentando quebrar o ego para libertar a essência. Esse conflito pode parecer um castigo, mas é uma convocação. A vida está dizendo: aquilo que você construiu não é quem você é. E o preço por não ouvir esse chamado é o adoecimento. Não o adoecimento do corpo, mas da alma, que apodrece em silêncio enquanto o ego se apega à máscara. Jung escreveu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas ele nunca disse que isso seria fácil, porque se tornar quem você é implica destruir quem você acreditava ser. Sabe aquela crise que parece ter surgido do nada? Aquele término que te arrebentou por dentro? Aquela angústia que insiste em aparecer quando tudo deveria estar bem? São todas tentativas do self de chamar o ego para um confronto, não para humilhá-lo, mas para expandi-lo. É nessa tensão que a vida acontece, porque a vida não é você contra o mundo, é o ego contra o self, encenado através do mundo. Essa é a verdade que ninguém quer encarar, porque exige rendição, exige reconhecer que aquela carreira talvez nunca tenha sido sua, que aquele relacionamento talvez tenha sido apenas uma repetição cega de padrões herdados, que aquela personalidade forte e inabalável talvez seja só um mecanismo de defesa cuidadosamente construído para esconder sua fragilidade. E, no entanto, é nesse exato ponto, onde tudo parece ruir,
que algo novo pode nascer. Durante sua vida, Jung viveu esse conflito de forma radical. Enquanto o mundo queria que ele fosse um psiquiatra respeitável, o self o empurrava para o irracional, para os símbolos, para os sonhos, para a construção solitária de torres de pedra à beira do lago. Ele quase enlouqueceu tentando equilibrar esses dois mundos. Mas foi justamente no quase que ele se encontrou. Ele entendeu que não era Carl Jung tendo visões. Era o self se manifestando através do ego de Carl Jung. E você? Quantas vezes sentiu que algo em você estava lutando contra você? Quantas vezes desejou paz, mas atraiu o caos? Quantas vezes pensou estar perdido, quando na verdade estava sendo redirecionado? Você não precisa vencer essa guerra. Aliás, nem pode. O segredo não é eliminar o ego, nem se dissolver no self. O segredo é tornar-se consciente do jogo, perceber quando o ego está no comando, e ouvir, mesmo que com medo, o que o self está tentando dizer. Às vezes ele diz com uma doença, outras com um amor impossível, às vezes com silêncio, outras com uma sincronicidade que parece coincidência demais para ser acaso. Jung chamou isso de tensão dos opostos. É incômodo, é exaustivo, mas é fértil, porque é ali entre o que o ego deseja e o que o self exige que nasce o verdadeiro eu. E esse eu não é previsível, não é seguro, não é bonitinho para postar nas redes sociais, mas é vivo, inteiro, profundamente real. Você está pronto para parar de fugir de si mesmo? Porque o self não vai parar de te chamar, e quanto mais você resistir, mais alto ele vai gritar. Você já teve aquela sensação de que há algo maior do que você conduzindo os acontecimentos, mesmo quando tudo parece dar errado? Como se existisse uma inteligência sutil por trás das coincidências, das dores e até dos fracassos mais absurdos. Carl Jung não achava isso estranho. Ele achava isso inevitável. A maior ilusão que o ego cria, e defende com unhas e dentes, é a de que você está no comando da sua vida. Mas e se não estiver? E se tudo aquilo que você chama de livre-arbítrio for apenas a superfície? E se a verdade for mais radical e também mais libertadora? Jung chegou a essa conclusão. Você não está vivendo a vida está vivendo você. Você não é o sujeito que experimenta o mundo. Você é a experiência que a própria vida está tendo de si mesma, através da sua forma, da sua história, da sua dor. Assustador? Sim, mas também incrivelmente reconfortante, porque significa que você nunca esteve realmente sozinho. Mesmo nos momentos em que tudo parecia desabar, alguém estava ali, a própria vida em movimento. Veja, cada emoção que te rasga, cada pessoa que te abandona, cada fracasso que te humilha, tudo isso é parte de um processo muito mais profundo. A consciência se fazendo consciente de si mesma. E você é o canal, o palco, o ator e o público desse espetáculo. Jung via isso nos sonhos de seus pacientes, via nos sintomas, nos padrões que se repetiam como peças de um quebra-cabeça cósmico. Nada era por acaso. Tudo estava organizado como uma orquestra secreta cujo maestro não era o ego, mas o self, essa entidade interior que sabe para onde você precisa ir, mesmo quando você se recusa a ir. Ele escreveu: o encontro com si mesmo significa, primeiramente, o encontro com a própria sombra. A sombra é um beco estreito, uma porta de dor. E é exatamente isso. A vida, ao viver você, não se preocupa com sua zona de conforto. Ela vai te empurrar, ou te arrebentar, até que você encare o que precisa ser visto. Você já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Por que tem as mesmas discussões, os mesmos conflitos, os mesmos finais? Jung chamaria isso de repetição simbólica. A vida está tentando se revelar, e ela faz isso encenando, vezes e mais vezes, os mesmos roteiros. Até que você perceba que não está vivendo, está sendo vivido. Por um roteiro que nasceu muito antes de você ter consciência de qualquer coisa, mas não é um roteiro cruel, é um roteiro inteligente, preciso e profundamente interessado em uma única coisa: tornar você inteiro. Você é o campo de batalha da consciência. Você é onde o inconsciente coletivo,
Esse oceano psíquico, compartilhado por todos os seres humanos, se manifesta de forma única, irrepetível, insubstituível. Quando Jung mergulhou em seu livro vermelho, ele entendeu algo que mudou tudo. Ele não era Carl Jung tendo visões. Ele era a própria vida usando Carl Jung como instrumento para se reconhecer, para se expandir, para se transformar. E isso vale para você. Você não é o que te ensinaram a ser. Você é o que a vida está tentando se lembrar que é. E nesse processo vai destruir tudo o que for artificial, tudo o que for fingido, tudo o que for mentira confortável. Sabe aquele colapso emocional que parecia o fim? Era apenas uma abertura, uma rachadura no ego, para que o self pudesse entrar. Sabe aquele encontro que te marcou profundamente sem explicação racional? Não era sorte, nem acaso. Era sincronicidade. O momento exato em que o interno e o externo colidem para revelar uma verdade. Um símbolo, uma chave. Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Mas como aceitar que você não está no comando? Começa com humildade, com a quebra da ilusão de controle, com o reconhecimento de que há algo em você e além de você que sabe mais. E esse algo não é uma divindade distante. É a vida, simples, complexa, sombria, misteriosa, vivendo você. Você é o meio através do qual o inconsciente se experimenta como consciente. E essa dança entre o que está oculto e o que se revela é o que chamamos de minha história. Mas a história não é sua. Você é dela. Você é como uma vela acesa por algo invisível. Não importa o quanto o vento sopre, enquanto estiver acesa, a vida estará ali, testando, moldando, lapidando. E quando você entender isso, algo muda para sempre. Você para de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que a vida está tentando viver através de mim agora? Essa mudança de perspectiva não resolve todos os problemas, mas transforma todos os problemas em partes de um mistério sagrado. Você percebe que não é um fracasso, é um fragmento da totalidade, uma peça viva de uma consciência infinita tentando se lembrar do que é, sendo você, e isso é viver. Você já reparou como algumas situações se repetem na sua vida com quase o mesmo roteiro? A mesma dor, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo desfecho, como se o universo tivesse um gosto estranho por reprises emocionais? Carl Jung não via isso como azar. Para ele, essas repetições eram mensagens, símbolos vivos, tentativas desesperadas do inconsciente de ser visto. A vida é simbólica, mas o ego é literal. O ego olha para um abandono e vê só dor. O self olha para o mesmo abandono e enxerga um espelho. Um convite para se encontrar com uma parte sua que foi esquecida. Veja, o trauma que você tenta esquecer, o sonho que te persegue, aquele relacionamento que te esgota, mas do qual você não consegue sair, nada disso é aleatório. Nada disso é apenas um erro. É linguagem. É o inconsciente batendo na porta da sua consciência, com tapas, se necessário, dizendo: olhe para mim. Jung afirmava que o sintoma é o símbolo de algo que quer nascer. A depressão, a ansiedade, a compulsão, o medo, todos esses monstros da modernidade são, na verdade, mensageiros primitivos, tentando apontar para algo que o ego ainda não suportou encarar. Você não está doente, você está grávido de uma verdade, mas o parto é doloroso. E os sonhos... os sonhos, você já parou para escutá-los de verdade? Para Jung, o sonho não é ruído da mente, é linguagem da alma. Cada figura, cada lugar, cada absurdo onírico é um fragmento seu, disfarçado de símbolo. A serpente que te persegue no pesadelo talvez seja a sua força vital reprimida. A figura feminina que te abraça pode ser sua ânima, sua sensibilidade escondida. A casa destruída onde você se vê perdido? Talvez seja seu ego em colapso, e isso pode ser uma bênção disfarçada. Mas o ego moderno, arrogante e apressado, descarta os sonhos como bobagens. Mal sabe ele que está ignorando a voz mais antiga do universo, a do inconsciente arquetípico. E não são só os sonhos. A vida desperta também fala em símbolos.
A pessoa que te irrita profundamente talvez encarne exatamente a parte de você que você rejeitou. Aquele parceiro que te traiu talvez seja o espelho da sua própria traição interna, de quando você se abandonou para agradar. Jung chamou isso de projeção. O que você não aceita em si mesmo, você enxerga ou ataca no outro. O invejoso não admite seus próprios desejos. O controlador teme seu próprio caos. O moralista esconde um impulso inconfessável. Tudo isso são símbolos, e cada símbolo carrega um chamado à integração. Você se fragmentou para sobreviver, cortou partes de si para caber no molde, criou uma persona, educada, funcional, apresentável, mas o que ficou de fora dessa máscara virou sombra, e a sombra, rejeitada, começou a se projetar no mundo. Por isso o outro te fere, mas o outro também te cura, porque o outro é o espelho onde sua alma se reflete com mais crueza. Você não sofre por acaso, você sofre porque está em processo. Cada dor traz em si um símbolo esperando ser decifrado. E quando você começa a decifrar, a vida muda. O trauma deixa de ser só ferida, passa a ser linguagem. E como toda linguagem pode ser compreendida, e talvez transmutada. Mas atenção, compreender não é justificar. Não se trata de romantizar a dor, mas de entender que ela carrega um sentido oculto. A cicatriz não é bela, mas ela conta uma história, e se você tiver coragem de escutá-la, talvez descubra quem você era antes de se esquecer. Jung escreveu: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Mas conhecer a própria escuridão exige humildade, exige se ajoelhar diante do símbolo, exige olhar para a própria sombra e dizer: sim, você faz parte de mim. E isso, meu amigo, isso é raro, porque dói, porque destrói imagens, porque acaba com as fantasias de pureza e controle, mas também é libertador, porque só quem integra seus símbolos internos é capaz de parar de projetar monstros no mundo, e quando isso acontece, as relações mudam, a vida muda, o olhar muda, você para de reagir automaticamente e começa a responder conscientemente, você para de repetir padrões e começa a criar novos caminhos, você para de ser vítima do destino e começa a ser cúmplice do mistério. Tudo é símbolo, tudo. Até mesmo esta frase que agora invade sua mente, ela também pode ser um espelho. A pergunta é: você está pronto para enxergar? Você se lembra de quem era antes do medo? Antes das máscaras, antes da pressa, antes da necessidade constante de provar algo a alguém? Talvez não, porque o mundo te ensinou a esquecer, e você aprendeu rápido. Aprendeu a sorrir mesmo com o estômago revirado. Aprendeu a seguir regras que nunca fizeram sentido. Aprendeu a caber em moldes apertados, só para não ser deixado de fora. Mas no fundo, algo sempre doeu. Um incômodo sem nome. Uma saudade de algo que você nunca viveu. Uma voz sussurrando: isso não é tudo. Carl Jung chamava essa voz de chamado à individuação. Não se engane com o termo, não é sobre virar uma pessoa melhor, é sobre lembrar quem você é, além da persona, além da dor, além da história. A individuação não é evolução, é revolução. É o retorno a uma totalidade que sempre existiu, mas foi esquecida. É a travessia mais perigosa que existe, a jornada para dentro. Mas, como toda jornada iniciática, ela começa com uma quebra, uma desilusão, um colapso. Você acha que está perdendo o controle da vida? Na verdade, ela está perdendo o controle da ilusão. E isso é libertação disfarçada de ruína. O ego entra em crise, a persona começa a rachar, a sombra emerge. Você se sente perdido, mas na verdade está sendo conduzido para um reencontro com partes suas que foram exiladas. Porque veja, você nasceu inteiro, mas para viver em sociedade precisou dividir-se. Escolheu uma parte, a que seria aceita, e escondeu o resto. Criou uma imagem: eu sou isso, eu não sou aquilo, e assim nasceu a persona. E junto com ela, a sombra. A individuação é o caminho oposto. É descer até os porões da alma e resgatar tudo o que foi abandonado. A raiva reprimida, a sexualidade negada, a criatividade sufocada, a espiritualidade esquecida. É integrar, não eliminar. Jung dizia: tornar-se consciente de si mesmo é um processo doloroso,
Envolve descobrir o que você prefere não saber. É isso. A individuação não é sobre se iluminar. É sobre acender velas dentro da escuridão. E você não escolhe quando isso começa. A vida escolhe por você. Às vezes com um divórcio, às vezes com uma doença, às vezes com uma noite silenciosa em que, sem motivo, você simplesmente não aguenta mais ser quem você é. É nesse momento que o portal se abre, mas quase ninguém atravessa, porque é escuro, porque é solitário, porque tudo o que você usava para se definir começa a desmoronar. O trabalho não faz mais sentido, a relação parece um teatro, os amigos não te enxergam mais, o corpo reage com sintomas, a alma grita por mudança. Mas aí vem o medo, e o ego tenta restaurar o velho mundo. Só que agora é tarde, porque uma vez que você ouviu o chamado, viver sem responder a ele é o verdadeiro inferno. A jornada da individuação segue etapas, mas não é linear. Você encontra a sombra e percebe que ela carrega tesouros. Encontra o ânimos ou a ânima, o feminino ou masculino interno, e começa a projetar nos outros o que precisa encontrar em si. Passa por crises, por visões, por quedas, e se tiver coragem, um dia encontra o self, a centelha interior que une todos os opostos, a parte em você que nunca esteve em guerra, a testemunha silenciosa por trás de tudo. E nesse momento você percebe, nunca se tratou de virar outra pessoa, sempre se tratou de lembrar quem você já era, antes de se dividir para se proteger. O mundo quer que você melhore, a individuação quer que você se aceite, o mundo quer que você vença, o self quer que você se integre, o mundo quer que você se encaixe, a individuação quer que você se expanda até não caber mais em lugar nenhum. E isso assusta, mas liberta, porque quando você aceita a individuação como destino, tudo começa a fazer sentido. O trauma foi iniciação, o fracasso foi correção de rota, a crise foi chamada, o fim foi só uma mudança de forma. Jung entendeu isso tarde, mas viveu cada etapa com uma intensidade radical. Construiu torres, conversou com arquétipos, rompeu com Freud, escutou seus sonhos como quem escuta a voz de um oráculo. Ele sabia que não estava vivendo uma vida, estava vivendo um mito, o mito de se tornar quem sempre foi. E você? Qual é o seu mito? Qual é a história que o inconsciente está tentando escrever através da sua existência? A individuação é um caminho solitário, mas não porque você está sozinho, é porque só você pode atravessá-lo. Só você pode olhar para dentro e dizer: eu aceito quem eu sou, inteiro, imperfeito, verdadeiro. E quando isso acontece, o mundo externo pode até permanecer caótico, mas por dentro algo se alinha, algo respira, algo, enfim, volta a ser uno. E isso é a verdadeira liberdade. No fim de tudo, o que chamamos de vida talvez nunca tenha sido sobre conquistar, vencer ou acertar. Talvez tenha sido, o tempo todo, sobre lembrar. Lembrar que somos muito mais do que histórias que nos contaram, que a dor não é um erro, mas um idioma, que o trauma não é castigo, mas um caminho simbólico de retorno ao que foi esquecido, que o outro não é obstáculo, mas espelho, que o caos não é o fim, é o ponto exato onde o self começa a falar. Carl Jung nos deu uma chave, mas ele nunca prometeu conforto. Ele prometeu inteireza, e inteireza não é brilho, é sombra incluída, é angústia compreendida, é ego em silêncio diante da vastidão do que realmente somos. Agora, talvez você entenda. Você nunca esteve vivendo uma vida qualquer. Você estava, e sempre esteve, sendo vivido por algo maior, algo que deseja desesperadamente se tornar consciente, algo que se disfarça de você, para que um dia você se descubra como ele. E então, quando tudo parecer confuso outra vez, quando a dor voltar, quando a dúvida te paralisar, lembre-se, não é o fim. É mais um ciclo do inconsciente tentando se revelar, mais uma chance de se tornar inteiro. Você não precisa entender tudo, só precisa ter coragem de sentir, porque no fundo a vida não é uma explicação, é um chamado. E a pergunta que fica é: você vai atender? Eu me lembro de uma noite, anos atrás, em que sentei no chão do banheiro às 3 da manhã, sentindo um vazio que não cabia no peito. Nada havia acontecido, nenhum drama específico, nenhum rompimento, nenhuma perda. Mas havia um silêncio insuportável.
Aquela sensação de que algo muito importante estava faltando, e eu nem sabia o que. Na época pensei que fosse tristeza, depois entendi. Era o self batendo na porta. Era a alma dizendo que eu tinha me perdido de mim. Desde então eu descobri uma coisa. A vida não grita, ela sussurra. Mas sussurra com símbolos, com repetições, com sonhos estranhos, com dores que voltam, com vídeos como este que você não clicou por acaso. Então, se você chegou até aqui, saiba que eu vejo você, não como espectador, mas como viajante, como alguém que, mesmo sem mapa, está aceitando trilhar o caminho de volta para si. Ah, e se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. Obrigado, não só pela atenção, mas pela presença, pela escuta, pela coragem silenciosa de olhar para dentro, nem que seja só por alguns minutos. E se esse vídeo tocou alguma parte esquecida em você, faça isso por ela. Curta, comente, compartilhe. Não pelo canal, mas por esse símbolo que te chamou. Porque a vida fala assim, de forma indireta, estranha, simbólica, e você pode ter acabado de escutar uma das suas vozes mais antigas. E esses 2 vídeos na tela. Você não escolheu eles, mas talvez eles escolheram você. Vai lá. A próxima chave pode estar esperando do outro lado.